Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou mostrar pra vocês as minhas 10 edições de Jane Eyre, que é um livro que eu coleciono porque eu amo demais. E eu vou tentar nesse vídeo, além de mostrar a capa e contracapa dos livros, eu também vou mostrar pra vocês por dentro se o livro tem introdução, se o livro tem notas, prefácio, todas essas coisas, para que vocês saibam realmente que cada edição contém e qual delas é a mais completinha. Então vamos lá, eles estão todos aqui e eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou começar então com essa edição aqui, que é a edição hardcover da Barnes & Noble. Então, fisicamente o livro é preto, com o desenho, né, ele é trabalhado, então essa é a frente, a lombada e a parte de trás, que tem uma frase do livro. As lombadinhas são coloridas, é um cor de rosinha. Na parte de dentro, então, o livro tem essa folha pintada, né, colorida, e um marcador de fitinha. A folha de rosto também é decorada. Aqui a gente tem a dedicatória da Charlotte Brontë na época, o Thackeray, que era o escritor favorito dela. E o livro começa direto, sem notas introdutórias. No final também ele tem a folha colorida e não há notas explicativas e nem notas de rodapé. Essa é uma edição bastante simples, mas ela ganha em relação à beleza, né, da capa e do desenho interno. A próxima edição é essa aqui, da Signature Editions, é uma edição hardcover com jacket. Então essa é a frente, a lombadinha. E a parte de trás, ela tem uma frase de Jane Eyre, e essa aqui é a edição que é vendida exclusivamente na Saraiva. Não há nenhum tipo de cor nas laterais. A parte de dentro é amarela, e eu vou tirar a jacket para vocês verem ela, como ela é, então. Jane Eyre de Charlotte Brontë. A parte de trás também é simples. Vamos ver por dentro agora. Então, a gente tem a folha amarela. Jane Eyre, da Charlotte Brontë, introdução e notas da Laura Sioskowski. Também a dedicatória ao Thackeray. Aqui a gente tem uma lista do que o livro contém. O livro começa com uma linha do tempo da vida da Charlotte Brontë. Depois a gente tem a introdução e logo depois o conteúdo do livro. Ao final, a gente tem as notas que foram usadas, né, a biografia que foi usada para escrever a linha do tempo da Charlotte Brontë e também a biografia que foi usada para escrever a introdução. E essa edição também traz esse adicional, que é uma lista de filmes e livros que foram escritos baseados em Jane Eyre. Então, se você quiser ler mais alguma coisa ou assistir alguma coisa que tem esse tema, essa edição tem essa lista no final. E a gente também tem aqui algumas leituras adicionais que você pode fazer para compreender melhor esse mundo, né, de Jane Eyre e da Charlotte Brontë. A finalização do livro também é em amarelo. Depois eu tenho uma outra edição que tem o mesmo desenho do livro anterior. Essa edição é da Great Reads, é uma edição hardcover. Provavelmente tinha uma jacket, mas quando eu comprei não tinha mais, enfim. Então essa é a frente, a lombada. A parte de trás não tem nenhuma nota, nenhuma frase, é bastante simples. Abrindo o livro, então, a gente tem aqui Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Existe uma lista dos capítulos da história, né? E depois a história começa direto também, sem notas nem introdução. O único adicional dessa edição é aqui no final. Ele tem o nome dos outros livros da Charlotte Brontë e a data em que eles foram publicados. Essa é talvez a edição mais simples que eu tenha das edições em inglês. Depois disso eu tenho essa edição, que é a edição da Oxford Rose Classic. Essa aqui é talvez a edição mais completa de todas, ela é em paperback. Então essa é a frente. A lateral. Assim que a gente abre, nós temos uma breve biografia das 3 mulheres que estarão presentes na história, que é a Charlotte Brontë, a Margaret Smith, que é a editora, e a Sally Shuttleworth, que vai fazer a introdução. Aqui nós temos a lista do que o livro vai conter. Nós temos a introdução da Sally. Depois a gente tem as notas de texto. Depois nós temos a bibliografia utilizada para escrever a introdução e as notas de texto. Essa edição também possui uma cronologia da vida da Charlotte Brontë. E então o livro começa propriamente dito. Essa edição da Oxford, ela tem essa reprodução de como o livro teria sido publicado na época, né? Então, é como se a gente tivesse comprado o livro da edição mesmo.
Aqui tem a dedicatória ao Thackeray. Nós temos o prefácio, escrito pela Charlotte Brontë em 1847, ainda assinando como Currer Bell. E depois nós temos a nota da terceira edição, também escrito pela Charlotte como Currer Bell, em 1848. E na página seguinte, o livro começa propriamente dito. Essa edição, ela traz no final um apêndice que ele possui a opinião das pessoas da crítica especializada na época sobre o livro. Então, você vai ter a opinião da imprensa e também os jornais onde essa opinião foi publicada. O livro também possui notas de explicação sobre a história e o livro termina com algumas informações sobre a editora. A última edição em inglês que eu tenho é essa edição Pocket da Colin Classics, que tem essa capa, a lateral e a parte de trás, que também tem um pequeno trecho do livro e uma explicação. Aqui a gente tem, então, a folha de rosto, de Jane Eyre Charlotte Brontë. Aqui o livro tem uma pequena história da editora. Depois tem um Life and Times da família Brontë, só que esse Life and Times, ele não tem assinatura, então eu teria que procurar para descobrir quem ele é. O livro tem, então, a lista de capítulos, o prefácio da Charlotte Brontë, de 1847, e também a nota da terceira edição, de 1848, ambos assinados por Currer Bell. E o livro começa. Uma adição interessante dessa edição é que ela possui aqui no final um vocabulário da literatura clássica. Então, algumas palavras que aparecem durante o texto e que a gente pode não saber o que elas significam hoje. Então, é bem interessante e bem útil, né, na hora de ler um livro clássico. E essa é a edição, então, da Collins Classic. A única edição em outra língua que eu tenho que não seja inglês é essa edição de Jane Eyre em italiano, com a introdução da Joyce Carol Oates. Essa edição possui a capa do filme de 2011. Então, essa é a capa, a lateral e a parte de trás. A folha de rosto, a introdução da Joyce Carol Oates, a dedicatória ao Thackeray e o livro começa propriamente dito. E ao final não há notas explicativas e também nenhum adicional. Agora eu vou mostrar para vocês então as minhas edições em português, começando por essa, que é uma das que eu mais tenho carinho, enfim. Essa aqui é a tradução do Sudraviana, ela é uma edição em hardcover, então essa é a frente, a lateral que está bastante desgastada e aqui a parte de trás que não tem nenhum adicional. Essa edição eu ganhei de uma amiga e ela comprou no sebo, então ela tem uma dedicatória de 1956 e na dedicatória tá escrito: a mais perfeita das Jane Eyre, com toda a minha dedicação e amor. Eu amo essa edição, eu amo essa dedicatória. Eu gostaria muito de saber quem foram essas pessoas. Depois a gente tem aqui a introdução, que a minha amiga tinha colocado o nome dela e a data no qual ela comprou. Aqui, então, a folha de rosto, a gente tem tradução integral do texto em inglês por Sodré Viana. Essa aqui é a 6ª edição brasileira da Ponguete, editora, de 1954. E o livro começa direto na história, não há notas introdutórias. E o livro também termina sem nenhum tipo de nota e nem nenhum adicional. Depois eu tenho mais uma edição também da Ponguete Editoras com tradução do Sodré Viana, também hardcover. Essa é a frente, não tem nenhum desenho, ela tem essa parte que é em relevo. A lateral, que é trabalhada. E a parte de trás também não tem nenhum adicional. Essa edição também, ela sofreu um pouquinho, eu encontrei ela não sebo. Essa aqui foi a primeira edição que eu li de Jane Eyre, foi a edição que fez com que eu me apaixonasse pela história. Começa então aqui com Jane Eyre, a gente tem aqui a folha de rosto, ela também tem o nome da pessoa e quando ela comprou, porque é uma edição de sebo, a pessoa comprou em 1959 e a edição é de 1958 dos irmãos Ponguete, a tradução também é do Sodré Viana e essa é a 8ª edição brasileira. Essa edição também começa direto no livro, sem nenhum tipo de adicional e nem notas introdutórias. Também não há nenhum adicional no final do livro. Depois disso, eu tenho uma das edições mais recentes publicadas aqui no Brasil, que é a edição comemorativa de 200 anos da autora. Essa aqui é da Landmark, bilíngue, hardcover. Gosto muito do design dessa capa. Então, essa é a frente, a lombada e a contracapa. Essa edição começa, então, com uma folha decorada. Depois, na folha de rosto, a gente tem as informações da editora e o ano de publicação, 2016.
O livro começa com um prefácio escrito pela editora. O prefácio não tem assinatura. Depois nós temos o prefácio da própria autora, que é o prefácio de 1847, e a nota da terceira edição, também aqui da 1848. Depois o livro começa propriamente dito, e essa edição da Landmark, então, o texto em inglês está do lado esquerdo e o texto em português do lado direito. Um adicional dessa edição é que ela possui as ilustrações, que são bem bonitas. Então, se você está procurando por uma edição que tem ilustrações, essa aqui é indicada. Eu falei desse livro num dos vídeos de leitura, eu acho que de janeiro desse ano, e a minha única crítica em relação a essa edição é a questão da revisão mesmo, porque esse livro tá com vários erros de revisão, tem palavras escritas errado, tem palavras que foram cortadas na metade, então eu acho que teve uma falhazinha ali na hora da revisão do livro. Outro adicional desse livro é que ele tem notas acrescentadas ao final do pé da página do texto mesmo, sobre, enfim, algumas coisas que estão dentro do texto da Charlotte Brontë. E essa edição, ela termina então com uma mini biografia da Charlotte Brontë e a folha colorida. E a última edição de Jane Eyre que eu tenho é essa edição da Best Bolso, uma das mais conhecidas aqui do Brasil. Então essa é a frente, ela é bem molinha, é uma edição bem simplesinha. A lateral e a contracapa, que tem aqui uma frase de Virginia Woolf sobre Jane Eyre, uma frase da Louisa Seixas, que é quem faz o prefácio da edição, e um breve resumo do texto. Então, esse livro começa então com uma mini biografia da Charlotte Brontë, a folha de rosto, com a tradução e prefácio de Louisa Seixas, a dedicatória ao Thackeray e o prefácio e edição de bolso, uma heroína trágica da Heloísa. Depois nós temos, então, o prefácio da autora, a segunda edição inglesa, né, de 1847, e a nota da terceira edição de 1848. E o texto começa propriamente dito. Ao final do livro, nós não temos também nenhuma nota explicativa, nem nada mais, e é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi meu vídeo sobre as minhas edições de Jane Eyre. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma das edições, me deixem aqui embaixo a pergunta que eu respondo pra vocês, né? Se vocês tiverem interesse em mais detalhes de cada uma delas. Enfim, espero que vocês tenham gostado das edições e do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!